onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, como você está? Tudo bem? Hoje vamos começar esse programa, Voz da Transformação, e vamos aqui pensar em algumas questões, falar sobre um tema importante na nossa vida, que nos ajuda muito a seguir adiante e, sem sombra de dúvidas, nos ajuda muito em situações difíceis, tá? Que é o tema da alegria, os poderes da alegria. Hoje eu estava pensando nesse tema e vindo para onde eu gravo o programa, né, que é no meu espaço de trabalho, né, no meu espaço terapêutico, e na hora que estava vindo para cá, eu sempre medito, né, para ver como, né, qual intuição vem à tona justamente para que eu possa levar essa mensagem para vocês, né? E me veio sobre esse tema da alegria, né? Então, é uma dinâmica que eu vejo que nós podemos iluminar a nossa vida a partir do momento que a gente traz essa perspectiva da alegria para nós, né? Então, eu vejo assim que a alegria ela não é só um sentimento, né? Ela também é uma força, é uma energia, ela nos move, ajuda nos processos de cura e nos conecta, tá? Você já parou para pensar, por exemplo, quando você chega no trabalho ou em alguma situação, um ambiente familiar, que a pessoa ela está no lado oposto da alegria, né? Geralmente está com cara fechada, geralmente está numa aquilo que se chama de baixo astral, né? Ou seja, conectada com uma dinâmica mais baixa, uma frequência mais baixa, né? Não é gostoso de estar assim, né? Ao passo que, se nós nos conectarmos com a perspectiva da alegria, tudo isso começa a se transformar e se transformar de uma maneira muito positiva, tá? Então, vamos mergulhar nesse tema aqui para a gente aprender juntos a respeito dessa perspectiva da alegria e os poderes mesmo dessa alegria como uma fonte de energia que nos transforma e que nos ajuda a seguir adiante, né? Então, assim, eu vejo e também estudo bastante sobre esse tema, porque é um tema que divide assim, se a pessoa trabalhar bem a energia, essa emoção da alegria, a pessoa ela consegue muito bem assim a mudar o seu estado emocional, trazer algo muito positivo, embora esteja passando por uma situação difícil, né? Porque a alegria é uma escolha. Olha que interessante. A alegria é uma escolha. Você escolhe mobilizar a sua, vamos dizer assim, a sua arquitetura mental, né? O seu emocional, você escolhe ficar alegre. Então isso é uma escolha. Aí algumas pessoas falam assim, mas Léo, eu não sinto que eu tenho essa escolha, eu só vivo triste. Olha quanta situação acontece na minha vida. Veja só, isso é literalmente uma questão de escolha. Porque embora tudo é a maneira como você olha para a situação, se você olha para a situação sempre com um olhar de pesar, um olhar de dificuldade, embora você esteja passando por uma dificuldade, existe a maneira como você lida com a situação. De repente acontece alguma situação muito negativa, né?
Se você olha, você fala assim, olha, eu não vou colocar a minha energia nessa situação negativa. Eu vou olhar para esse fenômeno que está acontecendo aqui na minha vida, eu não vou dar esse nível de atenção que a minha emoção quer dar, eu vou pensar que é só um dia difícil. Eu vou nessa dinâmica, é só um dia difícil. E eu vou sair dessa, eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou fazer melhor. Sempre, sabe? Essa é a diferença que gera quando uma pessoa ela consegue mobilizar essa alegria interior. A pessoa ela começa a mudar a maneira como enxerga as situações. Né? Um cliente estava me dizendo que ele tinha 5 minutos fazendo um home office. Ele tinha 5 minutos, isso é comum, tá, gente? 5 minutos para comer. E isso era 4h25 da tarde. E ele estava morrendo de fome. E na hora que ele olhou para a situação, ele esquentou a comida rapidinho. Na hora que ele foi virar, ele bateu o braço assim no armário e a comidinha dele que estava no prato caiu no chão e foi tudo para o chão. Né? E aí ele tinha 5 minutos e os 5 minutos que ele tinha para comer, ele foi limpar o chão. Ele ficou sem comer. Até às 18h30, quase 19 horas. Então, veja só, um mega perrengue, né? Ou seja, ele não conseguiu comer, não dava para parar. O trabalho dele pressionando ele, ficou sem comer naquele dia. Isso é certo, isso não é certo. E também eu não estou dizendo que as pessoas, né, não estou aqui fazendo uma apologia a trabalho sem parar, por mais que eu trabalhe também bastante. Mas existem situações na vida que mexem tanto com a gente que a gente tem certas dificuldades de lidar. E aí sabe como ele me disse que ele resolveu a situação? Ele olhou para aquilo, ele falou assim, eu não vou reclamar. O meu dia está desafiador e eu estou sendo testado. Olha que visão de mundo. Meu dia está desafiador e eu estou sendo testado. Eu vou juntar minha comida, passei um pano no chão, vou seguir em frente, vou pensar que eu estou fazendo um jejum. Né? Eu falei assim, muito bem, muito bem. Olha como você lidou com isso. Então assim, percebe? É olhar para os desafios da vida, que todo mundo tem esses desafios, e compreender que nós podemos sim se desenvolver e cada vez mais ajustar aquilo que precisamos para a nossa vida. Né? Então assim, a alegria ela tem uma diferença entre alegria e euforia. A alegria é um sentimento interior, muitas vezes um tanto quanto sereno, que faz você se conectar com o seu coração. Euforia é quando você está num churrasco com os amigos, bebendo aquela cervejinha ou curtindo e dá aquela vontade de você não parar de viver aquilo. Isso é uma euforia. Né? Então, não confundam alegria com euforia. Alegria é sereno, te conecta com o seu coração, faz você ter um sentimento mais nobre, vamos dizer assim. Ok? E o quanto que nós precisamos exercitar a alegria como uma prática diária. Né? Ou seja, você está digitando um e-mail, respondendo um cliente, respondendo uma pessoa do seu trabalho, respondendo um funcionário, tente exercitar um olhar de ternura para aquela situação, mesmo quando exige energia, ok? Mesmo quando exige energia, tente exercitar esse olhar de ternura, porque isso é muito satisfatório, isso vai te conectando com esse processo de alegria, e de repente, muitas vezes, você está fazendo um trabalho simples, mesmo que exista bastante energia, mas você sente que vai ter um leve sorriso no seu rosto. Porque a alegria não é apenas aquele momento de risada espontânea. Ela é uma disposição interna, é uma atitude interna, é uma forma de olhar o mundo. É como se fosse uma lente que revela cores onde antes só víamos tudo em preto e branco ou tudo cinza.
ok? Então, pensa nisso, ok? Agora, veja só, vamos falar um pouquinho do aspecto fisiológico, porque isso também nos ajuda bastante. A alegria, ela reduz o estresse, a ansiedade, ela libera um substrato no nosso corpo chamado endorfina, que essa endorfina, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Ou seja, a pessoa que pratica esse exercício diário de alegria, ela pega menos gripe, ela pega ela fica com menos inflamações pelo corpo, ok? Então você vai mudando a sua forma de lidar. Ela melhora as relações sociais e a capacidade de resolver problemas. Tá? Porque as pessoas querem estar ao lado de uma pessoa que está feliz, que está alegre. Né? Porque quando nós sentimos alegria, o nosso corpo ele responde. É como se ele dissesse assim, obrigado por esse momento. A ciência, ela mostra que pessoas alegres têm mais clareza mental, mais criatividade e mais saúde física. Isso é comprovado. Então vamos lá. Agora que você está me escutando, vamos fazer um pequeno exercício. Comece a me escutar com um leve sorriso em seu... um leve sorriso, né, em seu rosto. Continue escutando, mas com um leve sorriso, como se você estivesse assim, se sentindo grata por estar recepcionando essas informações. E olha, gente, nós precisamos ser muito gratos por tudo nessa vida, porque a gratidão ela nos ajuda também a nos conectarmos com a alegria. Só pelo fato de você escutar essa mensagem, isso já é de uma gratidão tremenda. Imagine quem passa por uma situação, ou quem, por exemplo, precisa escutar através de um aparelho, ou quem perde a audição. É tão complexo, sem contar os fatores emocionais que envolvem a perda da audição, né? Porque geralmente as pessoas não têm paciência. Então, olha, escutando essa mensagem, só agradeça. Agradeça por você estar aí, agradeça por você ter a possibilidade de se conectar com essa mensagem, ok? Agora veja só, eu já contei uma história falando de alegria, da comida ali do meu cliente que caiu do chão e ele ficou sem comer. E mesmo assim, ele não perdeu a linha. Né? Ele estava ali com uma clareza mental muito significativa. Né? Um outro cliente me conta que a casa dele alagava quando ele era pequeno. E em momentos de grande chuva, aqui em algumas regiões de São Paulo, alaga. Né? Porque São Paulo, vocês sabem muito bem, é uma selva de pedra. Né? Em alguns pontos não tem vazão para a quantidade de água que cai, então existem pontos de alagamento aqui na cidade. E a casa onde ele morava vivia em um desses pontos de alagamento. Então ele, lamentavelmente, convivia com situações como essa. E ele dizia que, naquele momento, primeiro que ele era uma criança, e por mais que os pais dissessem para ele não entrar em contato com aquela água, não tinha nem onde ficar. Porque os lugares, seja em cima de uma pia, em cima de uma mesa, viravam apoio para subir um fogão, para colocar uma geladeira em cima da mesa, coisas em cima da cama, para que pudesse salvar ali aquilo que eles tinham, né? Ele via que os vizinhos se ajudavam. A rua onde ele morava, no final da rua começava a encher mais, então os vizinhos iam ajudando, a água ia subindo, e os vizinhos iam mudando de casas para subir os móveis, né, para colocar os móveis em cima das situações. E ele dizia que estava todo mundo, ninguém estava naturalmente desesperado, mas as pessoas até sorriam, perguntavam como uma está, contavam sobre situações da vida, né? Porque compreendiam que, lamentavelmente, aquela era uma situação que precisava ser vivida, precisava ser elaborada, né? E esperar
toda a água baixar para depois começar um grandioso processo de limpeza, né? Então, diante a isso, ele via tudo aquilo e ele falava assim, puxa, mas as pessoas poderiam estar chorando ou indignadas, algo desse tipo, e não. Todas estavam ali imbuídas de um sentimento de um sentimento comunitário. Tanto que ele me descreve, quando fala disso, com lágrimas nos olhos, ele dizia assim, olha, Léo, lá na comunidade onde eu morava, não tem essas questões que hoje eu vejo, né? Hoje nos lugares que eu habito, essas questões de discriminação, todo mundo era igual, não tinha cor de pele, nem raça, nem gênero, todo mundo se ajudava, e as pessoas tinham respeito uma pelas outras. Eu achei muito bonita essa história e me tocou bastante quando eu escutei, porque faz parte de um processo ali que ele viveu e que seguramente isso o transformou. Isso gerou nele uma atitude para com o respeito para com as pessoas. Né? Isso trabalhou muito. Né? Então, veja só, essas histórias sempre nos toca bastante. Né? E eu vejo que essa energia, essa emoção da alegria, ela estava presente nessa história desse rapaz onde a casa alagava. Né? Porque assim, a alegria, ela não apaga os problemas, mas ela nos dá força para atravessá-los. Percebe? Então, veja só, práticas simples como gratidão, como movimento, você fazer um exercício, você escutar uma música, você ter conexão com as pessoas. Essas práticas simples fazem o quê? Fazem com que você tenha maior facilidade de lidar com alegria. Pequenas pausas ao longo do seu dia. Se você tiver pequenas pausas, quando eu falo pequenas pausas, gente, eu não estou falando de meia hora de pausa. Tá? Eu estou falando de 3 minutos, 2 minutos. Se você fechar os olhos e colocar no timer, colocar um relógio para despertar daqui 2 minutos, e você simplesmente prestar atenção nas batidas do seu coração, e você gerar um leve sorriso, não precisa nem aquele sorriso que mostra os dentes, um leve sorriso, com a boca fechada mesmo. Você fecha os olhos, dá esse leve sorriso, se conecta com o seu coração, e isso muda o seu padrão mental. Você vai trabalhar muito bem. Percebe? Então, essas pequenas pausas no dia a dia te ajudam. São coisas simples, mas que você não faz. Porque se você fizesse, seguramente iria estar menos estressada, menos nervoso, né, ia pegar menos gripe. Percebe? Então, outra questão que é muito interessante, a questão da solidariedade e de fazer o bem. Né? Quando você tem uma perspectiva solidária em relação ao processo ali ao processo do seu dia a dia, pode ser a solidariedade com alguém que você conheça, pode ser a solidariedade com alguma pessoa que você goste, ou mesmo num grupo voluntário, também você pode ter essa solidariedade. Quando você tem essa solidariedade, isso traz um sentimento de alegria. Percebe? Porque esse sentimento de alegria, ele faz com que você tenha condições de compreender que nós estamos aqui nesse plano para ajudar os outros. Existe uma perspectiva maior em tudo isso. Existe todo um cenário que nos traz à tona aquilo que a gente realmente precisa viver e transformar para seguir nossa vida mais feliz. Porque cultivar a alegria não existe grandes mudanças, não. Às vezes é só prestar atenção no que já está presente na sua vida. É num cafezinho quente, numa boa conversa, no sorriso que você dá, o que você recebe, naquele sentimento genuíno ali, de uma pessoa que você percebeu muito bem,
né? Chegou para você e falou assim: fulana, como você está? Você percebe que é genuíno, a pessoa realmente está querendo saber como você está, né? Então, percebe, não é preciso muito para você mobilizar essa perspectiva. Percebe? Então, assim, práticas que você pode gerar com o outro, que está dentro da perspectiva de solidariedade, porque quando eu falo de solidariedade, muitas vezes as pessoas se perguntam assim: puxa, Léo, mas o que será que eu devo fazer? Será que eu devo me encaixar num grupo solidário, algo desse tipo? O que eu devo fazer? Sim, você pode, não tem problema, tem muitos grupos, né, aí na sua cidade, ou se você não encontrar nenhum, monte um, né? Monte um, pode ser de tantas coisas, para levar um alimento para alguém que precisa, né? Que seja escutar uma pessoa, que seja dar um abraço em uma pessoa, né, desconhecida. Você pode fazer isso, não tem problemas algum você fazer isso, e tudo isso nos dá condições de nos conectarmos com o todo, né? Então, olha que interessante. Quando a gente se conecta com esse todo que eu digo, é essa energia maior, essa força magistral, é aquilo que nós conhecemos como Deus. Nós nos conectamos com Deus. Então, no momento que você olha para tudo isso e se conecta com o todo e com o todo de tudo, você começa a perceber que essa energia da gratidão, essa energia da alegria, ela começa a trabalhar o seu interior. Muda, para você ter ideia, a tua assimilação diante a todo o processo de vida. Então, muda completamente a maneira como você lida com as situações, muda a forma de processar as informações, e ao longo do tempo, na hora que você vai se acostumando, existe uma questão muito interessante, que você se acostumando a estar alegre, você começa a ver o lado bom da vida. Então, aquilo que muitas vezes vem para te abater, você passa por cima disso, você dá a volta, e uma coisa que eu consigo perceber muito bem: a vida sorri para quem está alegre. Isso é muito interessante, porque na verdade a vida é um grande espelho, né? Se você sorri, a vida sorri para você. A vida te abre portas, ela te dá condições de você se desenvolver, de você seguir em frente, de você cada vez mais crescer no seu interior. Então, assim, cada vez mais eu desejo que você fique bem, que você desenvolva essa perspectiva da alegria, até para que você possa sentir no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos tentar fazer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas vamos tentar fazer esse teste de você trabalhar, de você ter essa atitude de alegria, essa atitude de uma vivência onde você olha para tudo isso e consegue perceber assim: olha, eu não vou deixar as coisas me abaterem, eu não vou deixar essa situação delicada da minha vida me abater, eu quero mesmo mobilizar. Olha, eu concordo com o Léo e concordo com essa perspectiva da alegria, eu vou trazer isso para mim, eu vou mudar minha vida. Essa atitude que a vida espera de você, percebe? Não é que você olhe para a situação e pense que tudo acabou. Por que não acabou? Vamos levantar essa cabeça. Tá? Porque na hora que você levanta a cabeça, você tem essa atitude, você inclusive começa a receber ajuda de pessoas físicas e até mesmo do plano espiritual. Porque é através desse sentir que o plano espiritual, que quer que você evolua, também começa a te ajudar. Isso existe. Isso eu vejo todos os dias na minha prática terapêutica.
As pessoas que têm fé se desenvolvem e resolvem as suas questões de uma maneira mais rápida do que quem não tem fé. Existem inúmeras, eu não estou falando de religião aqui, tá? Eu estou falando de fé. A pessoa acredita em algo maior. Resolve mais rápido. Pode pesquisar, joga lá no Google Acadêmico, né? Google Acadêmicos é uma parte do Google que traz pesquisas científicas, coloca alegria, coloca fé, pessoas que têm fé, para você ver a quantidade de artigos científicos que falam sobre a fé. Então vamos pensar sobre isso? Isso já dá um outro programa, né? Mas com certeza falarei sobre esse tema. Olha, um grande abraço para você. Esse foi meu recado de hoje, o recado da Voz da Transformação. E acompanhe comigo, tá? Nas redes sociais, na minha rede social, no meu Instagram, @leoalves_LAS. Tá bom? Um grande abraço para você. Espero que você fique bem e cheio de alegria. Um abração. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.